Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do EJA. Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou professor de Ciências Humanas. Me acompanhe na aula de hoje. Vamos para o slide. A aula de hoje ela tem como tema regionalização do espaço mundial. Então, na ciência geográfica, a região ela é um conceito-chave que já vai passar, ou passou, por várias discussões e definições ao longo da história do pensamento geográfico. No entanto, compreender esse conceito de região é de fundamental importância para a gente entender as dinâmicas socioespaciais que acontecem. Portanto, a região é uma parte do espaço geográfico que possui uma identidade baseada na cultura, na política e na economia, nos aspectos físicos, dentre outros. Regionalizar significa escolher uma forma de como iremos dividir um território, seja ele nacional ou mundial, em regiões. Existem diferentes possibilidades de regionalizar o mundo, podendo estabelecer critérios e dividir o nosso planeta de acordo com interesses ou necessidades de análises a partir de critérios físicos, sociais, econômicos, políticos, entre outros. Observe então a seguir a regionalização no espaço geográfico. Temos o sistema de regionalização através de continentes, em que as massas continentais são as terras que não estão cobertas pelas águas dos oceanos e são onde a maioria dos seres humanos estabelecem aí suas moradias. Atualmente, o planeta Terra está dividido em 6 continentes, levando em consideração critérios de localização geográfica e história cultural. Então, na figura aqui que vocês podem observar, os 6 continentes aí, América, Europa, África, Ásia, Oceania, Antártica, que também pode ser chamado de Antártica ou Antártida, destacamos que a Europa, a Ásia estão conectadas, formando uma única massa de terra ou de terras, e como se a Europa fosse uma península asiática. Essa massa continental é conhecida como Euroásia, que é ligada à África por uma estreita faixa de terra, como vocês podem estar observando aqui nessa parte da região, entre Europa, Ásia e África, bem nessa parte ligando aqui, sendo estreita. Por isso, essas propostas de regionalização também consideram aspectos históricos e culturais. A Europa, a Ásia e a África apresentam povos e língua e costumes e tradições bem diferentes. Sendo assim, a Europa é considerada um continente. Há quem diga que essa separação também é política, dada a influência da Europa que durante muitos anos obrigou países que dominaram a economia e a política mundial, extrapolando seus interesses para além de suas fronteiras. E temos os continentes também podendo ser regionalizados de acordo com a visão que os europeus tinham do mundo ao longo da história. Então, essa proposta ela é considerada eurocêntrica, pois privilegia a Europa e desconsidera a história de outros povos antes desse contato com os europeus. E os continentes são classificados de acordo com sua integração ao mundo europeu e são divididos em Velho Mundo, Europa, Ásia e África, Novo Mundo, América e Novíssimos Mundos, Oceania e Antártida. Então, a gente também tem a divisão por hemisférios, no qual temos a linha do Equador, que é metade de uma esfera, temos o meridiano ali de Greenwich, temos a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisférios, que é metade de uma esfera. E temos as linhas imaginárias traçadas na horizontal, que são as latitudes, que tem o seu ponto de partida na linha do Equador, que é 0 graus. Já as linhas verticais são as longitudes, que tem Greenwich 0 graus como principal meridiano, como demonstrado aqui nessa imagem. Temos a linha de Greenwich e temos a linha do Equador. E temos a divisão oeste ocidental, leste oriental, norte setentrional, boreal, sul austral, meridional. Então, como exposto nessa figura 2, o mundo está dividido em
4 hemisférios. A linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, que é o norte e o sul, e o hemisfério norte também é conhecido por setentrional ou boreal, e o sul por austral ou meridional. O meridiano de Greenwich divide a Terra em mais 2 hemisférios, leste, oriental, e oeste, ocidental. Há quem compreenda também o mundo ocidental e oriental considerando aspectos históricos e culturais, determinando como ocidentais os países desenvolvidos com forte presença no cristianismo e orientais os países asiáticos, com exclusão ao Japão e demais nações que apresentem características culturais diferentes dos europeus e dos Estados Unidos. Temos características socioeconômicas também, que é uma das possibilidades de regionalização, que consideram os aspectos socioeconômicos como uma forma de divisão dos países do globo em países do norte e do sul. Essa proposta surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, mas se popularizou depois da Guerra Fria, que aconteceu em 1939 e 1989. No período da nova ordem mundial, algumas alterações nesse intervalo foram propostas para reduzir as distorções na classificação dos países. E nisso a gente tem essa figura 3, que apresenta a regionalização do mundo durante a Guerra Fria. Então temos países capitalistas desenvolvidos, considerados como primeiros mundos, que são aqueles que se encontram na cor verde. Temos países de economia planificada, considerados como de segundo mundo, que são aqueles que estão na cor amarela. E na cor mais rosada temos países capitalistas subdesenvolvidos, sendo considerados países de terceiro mundo, como no caso aqui, o próprio Brasil. Então, durante esse período da Guerra Fria, o mundo estava regionalizado em primeiro mundo, em segundo mundo e em terceiro mundo. E essa divisão considera os contextos políticos da época, onde os Estados Unidos e a União Soviética travavam uma guerra política e ideológica. Após esse conflito, vamos ter a dissolução da União Soviética e uma regionalização vai começar a perder o sentido. Mesmo assim, não é incomum ouvir a expressão país de terceiro mundo para se referir a uma nação com fragilidade econômica. E a localização geográfica, como vocês podem perceber naquela figura 2 que nós demonstramos, ela não é levada em consideração, como no caso dessa figura 4 que aparece agora para vocês. Os países não estão divididos em norte e sul pela linha do Equador. Eles estão classificados agora de acordo com seus indicadores sociais e econômicos. Então, temos países do norte, países do sul e temos o limite norte-sul que se encontra aí. Então, os países do norte são conhecidos como desenvolvidos, no qual vão ter características de apresentar uma economia forte, altos índices de desenvolvimento tecnológico e bons indicadores de qualidade de vida, ressaltando que acesso à saúde, saneamento básico, longevidade e educação e baixos índices de analfabetismo e soberania alimentar indicam essa qualidade de vida de uma população e de um país mais elevado, de um país desenvolvido. E os países do sul, que são acentuados e considerados mais como subdesenvolvidos, têm problemas sociais no seu grande destaque, problemas também voltados para uma industrialização tardia, dependência tecnológica dos países desenvolvidos e muitas das vezes a economia é ligada ao setor primário devido à heterogeneidade desse grupo. Alguns países são classificados como emergentes, pois apresentam bons indicadores econômicos e indicadores sociais com índices questionáveis. E temos uma visão eurocêntrica também, no qual a Europa, durante muitos anos, vai se tornar uma forte influência sobre as outras nações, tendo assim o seu poderio econômico e militar, colocando
uma condição favorável para tanto. E por isso algumas regionalizações que ainda utilizamos atualmente são eurocêntricas, ou seja, estão voltadas para uma visão mais da Europa como um centro dominador e vai colocar a Europa numa posição de destaque, utilizando assim ela como uma referência para se estabelecer outras regiões. E essa divisão do mundo em dois hemisférios, igual na imagem que se encontra aí para vocês, observamos ela considerando a Inglaterra como um ponto de partida para estabelecer esse meridiano, como se encontra aqui no mapa para vocês. E vamos ver ela em 0 graus, em Greenwich, a cidade próxima a Londres, e qualquer outra longitude poderia ser escolhida, mas não. O acaso, a localidade ficou no território europeu em inglês, né? Justamente bem nessa divisão aqui. E em 1884 foi realizada a Conferência Internacional do Meridiano em Washington, capital dos Estados Unidos. A escolha vai demonstrar também um poderio da Inglaterra, que naquele período era a maior potência econômica do globo e o poder também de sua influência na Europa e nesse cenário mundial, já que até os mapas, como o da figura 1 que foi mostrado nessa nossa aula, trazem esse continente no centro da sua representação. E a divisão do mundo em Oriente e Ocidente deveria apenas apontar em qual lado do horizonte o Sol nasce, Oriente, e se põe no Ocidente. E durante esse período das grandes navegações, a Europa utilizou essa possibilidade de regionalização para determinar o Oriente Próximo, o Oriente Médio e Extremo Oriente. Atualmente, ainda classificamos a região da Península Arábica como Oriente Médio, mesmo que ela não esteja na direção oriental do Japão, da Austrália e de outros países, reforçando a Europa como centro do mundo ou referência para a localização geográfica da Terra. E em 1884 foi realizada a Conferência Internacional do Meridiano, como eu falei para vocês, justamente nessa capital de Washington, só para trazer esse cenário de poderio da Inglaterra. Agora vamos para a nossa atividade. Na atividade, o conceito de região é comumente empregado na ciência geográfica para análises espaciais. A sua aplicação enquanto processo de regionalização é definida pela formação de áreas com características comuns. Esse é o principal fator de definição nessa aplicação do processo de regionalização. Então, terminamos a nossa aula e até mais.